Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, vamos estar dando continuidade a esse conteúdo dança, que é um conteúdo bem vasto. Já estudamos sobre a origem, já classificamos, estudamos os elementos estruturantes da dança. Aí nós já falamos da dança no mundo. Última aula, falamos das danças no Brasil. E hoje nós iremos entrar nas danças e ritmos do nosso Maranhão. Vamos falar aqui das danças do nosso estado. A dança. A dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com o auxílio de sons ou de músicas. Esse conceito eu estou trazendo em todas as aulas para que vocês apenas relembrem o que é dança. Na sua origem, a dança, os homens dançavam desde a pré-história, ao som da natureza, imitando animais, as batidas do coração, ao som das palmas. Era uma dança que o homem se expressava através dela, como é hoje também. A história da dança no Maranhão. A história e cultura do Maranhão estão entre as que mais contribuíram para a construção de nosso país. Com sua população miscigenada, é formada por negros, europeus, sírio-libaneses e imigrantes de outras partes do Nordeste, compondo uma diversidade representada nas tradições. Ora, quando eu falei para vocês de danças no Brasil, eu falei que as danças do Brasil eram bem diversificadas, por conta de quê? Da miscigenação. Nosso Maranhão sofre da mesma situação. Nós estamos em território brasileiro, obviamente. Então, nós temos raízes negras, europeias, africanas. Tudo isso vai fazendo com que aconteça uma maior diversidade de ritmos. Aí eu vou trazer para vocês, quando eu falo da origem da dança, eu vou trazer para vocês aqueles aspectos folclórico, histórico, e sempre levando em consideração essa miscigenação dos povos. Então, quando eu classifico as danças, eu classifiquei para vocês, eu disse quanto à forma, origem e finalidade. Quanto à forma, vamos relembrar. Ela pode ser solo, pode acontecer em duetos, pode acontecer em grupo. Aí, quanto à origem, são essas que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Ela pode ser folclórica. Muitas das nossas danças, elas são folclóricas, fazem parte da nossa cultura, tanto que recebem o nome danças folclóricas do nosso Maranhão. São históricas, vem aí no decorrer do tempo. Já falei para vocês na aula passada, quando eu falei do Brasil, eu disse que as danças elas vão até sofrendo algum tipo de adaptação, mas existem aquelas linhas que são mais tradicionais, que não deixam com que os costumes, o modo de dançar não vá sofrendo alteração com o tempo. Nós temos as danças cerimoniais. Falei para vocês que são aquelas danças cerimoniais, ritualísticas, que vêm também desde o início. As danças indígenas, que têm uma intenção, tem uma questão ali de um ritual. E as danças étnicas. Todas essas danças aqui, quanto à origem, elas estão ali entrelaçadas. Tem a ver com a cultura, tem a ver com os costumes de determinada região, de determinada localidade. Hoje, especificamente, nós iremos falar do nosso Maranhão. E mesmo o nosso Maranhão, que é bem vasto, vocês irão ver que determinadas danças acontecem no Nordeste do nosso estado. Outras danças acontecem na região sul do nosso estado, pela vasta extensão de terra. Então existe essa diversificação. O tambor de crioula, vamos lá. Primeira dança aqui que eu trouxe para vocês. Vamos levar em consideração aquela classificação. É uma dança folclórica, é uma dança histórica, é uma dança étnica do nosso estado aqui do Maranhão. O tambor de crioula é uma manifestação de raízes africanas, que só existe no Maranhão, só existe aqui no nosso estado. Reconhecido como Patrimônio Imaterial Brasileiro no ano de 2011. Há 10 anos aí o tambor de crioula
é considerado patrimônio imaterial. A dança alegre e irreverente é praticada em homenagem ao São Benedito, o Santo Preto. Então tá aqui. Quando eu falo para vocês que eu fiz questão de trazer quanto à origem, tá aqui, ó. Tem a questão religiosa. Tem de matriz o quê? É de matriz africana. Por conta da miscigenação do nosso estado, do nosso Brasil no geral, dos negros, dos europeus e dos indígenas. Algumas características desse tambor de crioula. Dançada somente pelas mulheres. Somente as mulheres executam a dança. Os homens são responsáveis ali por tocar os tambores, tá certo? Aí o que tem de característica nessa dança? Aquilo que eu falei para vocês, que o Brasil é bem vasto, nós já falamos de uma dança aqui na aula passada do jongo, que lá no jongo também tem o quê? Tem a umbigada ou punga, que é quando as dançarinas elas vão ao centro desse círculo, geralmente o tambor de crioula acontece em círculo, tá? Eles fazem um círculo ali e as duas dançarinas que estão ali vão e dão essa umbigada ou punga e assim troca-se as dançarinas. Aí em relação aos homens, os homens são apenas os tocadores. Nós temos 3 tipos de tambores. É o roncador, que é o roncador é que vai dizer ali a hora da punga, no ritmo da punga, da umbigada. Nós temos o meião ou socador, que é quem dá o ritmo à dança. E por último nós temos o crivador, que é quem marca ali o repicado, tá, dessa dança. Então essas são as características do nosso tambor de crioula, dança genuinamente maranhense. O nosso cacuriá surgiu nas festividades do Divino Espírito Santo como uma parte profana, integrante das festividades juninas do estado. A dança é feita em pares com praticantes embalados pelas caixas do divino, pequenos tambores de percussão. Então, maior imagem, o que a gente associa logo quando a gente fala de cacuriá aqui no Maranhão, a gente associa logo a imagem de Dona Teté, que era a caixeira. O Divino Espírito Santo é uma festa de origem católica que acontece aqui muito ali na região de Alcântara. Acontece no domingo de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, né? Quando o Espírito Santo desce, aí existe essa questão da festividade, dessa festividade. Existe a figura do imperador, da imperatriz. Aí existem várias etapas desse evento aqui, que é a festa do Divino Espírito Santo. É a busca do mastro, o hasteamento desse mastro. Aí depois tem a questão de derrubá-lo. Aí esse imperatriz e o imperador passam o seu poder para que assim aconteça essa festa no ano que vai suceder. Então é uma festa de origem católica. Mais uma vez aqui, ó, existe a questão da religiosidade. Existe aquela questão histórica aqui envolvendo a dança. Cacuriá de Dona Teté, o mais famoso. Está aí ela na imagem com uma caixa. Dança do caroço é uma das manifestações de origem indígena, concentrada especialmente no município de Tutóia, na região do Delta do Parnaíba. Democrática, pode ser praticada por integrantes de qualquer gênero ou idade, que respondem às toadas improvisadas pelos cantadores. Já falamos de danças de origem africana, chegamos aqui a uma dança de origem o quê? Indígena, por conta da miscigenação do nosso país. Uma dança que ela é bem democrática, fala aqui no próprio texto, envolvem os homens e as mulheres. O tambor de crioula nós vimos ainda há pouco. Os homens não participam da dança em si, eles apenas tocam os tambores. Aqui não, já existe a dança, tanto do homem quanto da mulher. Os instrumentos que são utilizados nessa dança, nós temos a cuíca, nós temos a cabaça e nós temos os tambores. Dança do lelê é proveniente das danças de salão trazida pelos povos ibéricos, particularmente os franceses no século XIX, especialmente praticados nos municípios de Rosário e Axixá, na região do Muni. É também conhecida como dança do Pelá.
Vem desse nome dança do pelar, que vem mesmo de associar pelar porco. Assim surge esse nome. Trouxe aqui, olha, mais uma dança em relação à miscigenação. Quem trouxe essa dança? Os ibéricos, geralmente os franceses. Então, uma dança de origem europeia. Existem 4 fases dessa dança. Existe o chorado, a dança grande, a talavera e o cajueiro. O chorado vamos dizer, é a espécie de chamar a pessoa para dançar, fazer com que a pessoa dance. A dança grande é a dança em si, digamos aqui. Existe toda aquela questão de cortejar a parceira, de taralhar, toda aquela questão de fazer com que ela dance, seja cortejada, sinta-se ali especial. A talavera é quando eles dançam a madrugada inteira ali com os braços dados, já está formado ali os pares, eles dançam ali a madrugada inteira. E o cajueiro é o quê? É quando essa dança, essa apresentação, ela saúda as pessoas que estão ali assistindo com um caju. Então essas são as 4 fases dessa dança do lelê. Dança do coco é uma manifestação de forte influência, mais uma vez, olha aí, africana e indígena, nascida com o canto de trabalhadores nos babaçoais no interior do Maranhão. Ainda hoje é celebrada nas fazendas de cana-de-açúcar e de pecuária. Quando eu falei da dança do coco, na aula de danças do Brasil, ela tem um pouquinho de diferença em relação a essa nossa dança do coco aqui, tá? Brasil é um país de vastas extensões. Aquilo que eu já falei para vocês, as danças às vezes são regionais. Uma dança que acontece no estado de uma forma, ela sofre algum tipo de alteração, mínima que seja, em outro estado. A nossa dança aqui tem uma característica bem bacana, que torna-se bem especial. As dançarinas, as mulheres que participam desse tipo de dança, elas têm em posse um cofo, que é onde elas colocam ali as amêndoas que são coletadas. E a machadinha, que é o instrumento que elas utilizam para quebrar esse coco. Então isso aqui acontece aqui no nosso estado. Como que surgiu? Elas no trajeto, onde elas iam para fazer essa colheita, elas iam puxando algumas canções. Uma ia puxando as canções, as outras iam repetindo. Era uma forma que elas tinham ali de distração, de divertir. Enquanto elas estavam ali trabalhando, realizando a colheita. Olha lá, o cofo e as machadinhas. Tambor de mina é a denominação mais comum para o culto originado em São Luís, que depois foi sendo difundido para outros estados. Seu nome vem da expressão negro-mina, como os escravos provenientes da costa da Mina, que hoje é a atual Gana, eram chamados quando chegavam ao Brasil. De origem afro, a manifestação da religiosidade popular tem lugar em casas de culto ou terreiros. Tambor de mina. Tem muita questão aqui religiosa, tá? Aqui são aquelas danças que as mulheres utilizam, aquelas saias rodadas. Existe toda uma questão aqui religiosa, de transe, que elas recebem algumas entidades e assim executam essa dança. É uma dança aqui do nosso estado, tá? Quadrilha. Nasceu no Império, época em que era a dança preferida para abrir os bailes da corte. Depois ultrapassou as barreiras dos salões palacianos para ganhar as ruas. É claro que no Nordeste, com toda a sua alegria, ganhou um colorido especial em suas vestimentas e decorações, além do som do baião. Quadrilha. Muitos de vocês já participaram de uma quadrilha na escola. Essas danças sempre acontecem. A quadrilha, o cacuriá, uma dança portuguesa. A quadrilha aqui, ela está bem caracterizada aqui, aquele traje caipira, o homem utilizando trapos. Ah, professor, mas eu assisti na televisão uma competição de quadrilhas e as roupas estavam bem alinhadas, eram muito bem feitas. Existem algumas disputas aí a nível nacional, né? Aqui envolve aqui
para ver quem é a melhor quadrilha. Aí eles realmente capricham em questão das suas vestimentas. Mas a quadrilha tradicionalmente é isso aqui, é o cara bem caipira. Faz aquele bigodinho de caneta, né? Dança portuguesa, trazida pelos europeus, como o próprio nome já diz, né? Portuguesa, de Portugal, da terrinha. Teve grandes adeptos nas comunidades maranhenses. Ainda hoje os praticantes dançam ao som de fados e viras. Sempre aos pares, as mulheres usam meias, lenços e leques. Já os homens trazem adereços como chapéus, luvas e bengalas. Aquilo quando eu falei para vocês de danças no mundo, uma dança, às vezes ela acontece em determinado local, mas ela leva as suas tradições. Até quando eu falei para vocês do flamenco, que era uma dança de origem portuguesa, mas quando ela é executada, mesmo que seja em outro país, os indivíduos vestem-se da forma que a dança é na sua origem. Aqui a dança portuguesa acontece em muitos dos nossos arraiais. Moças maranhenses, ludovicenses, no nosso interior aqui, utilizam vestimentas como se estivesse lá em Portugal, adequado igualmente os portugueses utilizariam. Dança de São Gonçalo. É um baile de origem portuguesa em louvor a São Gonçalo. Leva mais uma vez aqui a questão da religiosidade, né? Que viveu no século XIII. Segundo a tradição popular, São Gonçalo é um santo casamenteiro e dançador. Disse que enquanto vivia tocava viola e dançava com mulheres para convertê-las, fazendo o sacrifício de usar prego em seus sapatos. Normalmente é dançada como pagamento de promessas ou voto de devoção. Coloquei uma imagem aqui da dança acontecendo e uma imagem do santo aí com a sua viola na mão aí na foto ao lado. Bambaê de caixa. É uma dança de roda muito presente nos municípios da Baixada Ocidental Maranhense, especialmente em São Bento e Cajapió. A dança de coreografia complexa traz seus praticantes, que são casais, dispostos em rodas. Os integrantes dançam com passos rápidos e variados, dançando ora à frente, ora de costas, sempre embalados por instrumentos de percussão. Está aí uma imagem do Bambaê de caixa. Aí nós temos o Bumba Meu Boi. Um Bumba Meu Boi com todo o seu espetáculo de cores, danças e ritmos é a expressão máxima da cultura popular maranhense. Declarado patrimônio imaterial do povo brasileiro, o Bumba Meu Boi tem elementos culturais africanos e europeus de fundo religioso, embora suas origens ainda permaneçam incertas. Aí nós temos, aqui em São Luís, aqui no Maranhão, 400 grupos de Bumba Meu Boi. E esse Bumba Meu Boi, ele se divide em 5 sotaques. É o zabumba, orquestra, pindaré, costa de mão e matraca. Esses são os mais conhecidos, mas ainda existem outras formas de Bumba Meu Boi. Existem alguns bois alternativos, eu vou ter uma aula específica com vocês de Bumba Meu Boi. Eu vou aprofundar cada um desses sotaques aqui com vocês. E de curiosidade relacionada à dança, a história do reggae em São Luís começa na década de 70. As explicações para a chegada do ritmo no Maranhão são muitas, mas a tese mais conhecida seja que marinheiros que chegavam ao porto de São Luís e de Cururupu deixavam discos trazidos da Jamaica nas zonas de prostituição para pagar pelos serviços. Não tem muito a ver com as danças folclóricas aqui do nosso estado, mas o Maranhão, nacionalmente ou internacionalmente também, ele é conhecido como a Ilha do Reggae. Como tem envolvimento com a dança, eu resolvi trazer essa informação aqui para vocês. Nós aí internacionalmente somos conhecidos como a Ilha do Reggae. Existem vários grupos de reggae, existem projetos sociais que envolvem o reggae. No carnaval fora de época também, quando existia aqui o nosso Marafolia, existia um bloco específico de reggae. No nosso carnaval, as festas de rua quando acontecem, existem um bloco de reggae. Então isso aqui está muito enraizado na nossa cultura, a questão do reggae. Por isso eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, que vocês
Levem em consideração que se alguma coisa aqui chamou a atenção de vocês, que vocês aprofundem nesses assuntos. É muito interessante, é muito legal a gente estar por dentro da cultura do nosso estado, ter entendimento de todas essas relações, saber de onde veio, como é que vem. Eu mesmo já tinha assistido algumas apresentações, mas eu não sabia de fato o que estava sendo mostrado ali e hoje eu consegui aprofundar bem legal. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aulinha. Vamos para cima, hein?